Voltamos com a entrevista com o candidato Carlos Augusto Brum de Souza, nesse segundo bloco, e a quarta questão que a gente faz é com relação à Câmara de Vereadores. A questão é a seguinte: em sua administração, seu governo teve maioria na Câmara de Vereadores. Como o senhor avalia essa condição e qual a sua expectativa para a composição da próxima legislatura e a relação de seu governo com o Legislativo? Miguel, eu acredito que a relação da administração com o Legislativo deve ser como toda a relação humana, de respeito e de bom senso. Tanto o Executivo quanto o Legislativo têm que ter a consciência de que o bem comum, a coletividade, deve estar acima dos interesses particulares, que temos uma legislação a qual devemos cumprir, visando o bem da comunidade. Nós tivemos dessa forma, e dessa forma de agir, aos poucos nós fomos mostrando aquilo que nós tínhamos como projeto para Tupanciretã. Nós nunca buscamos colocar projetos que viessem de encontro à administração pública. Nós, claro que tivemos o problema do IPTU, que é um problema que Tupanciretã aí se manifesta muito, principalmente aqueles que são adversos politicamente, mas era necessário. Foi uma determinação do Tribunal de Contas que colocou que as administrações anteriores estavam praticando a renúncia de receita e que esta renúncia de receita, a partir daquele momento, seria penalizado. E para a comunidade entender, penalizado, quando eles falam em penalizar, eles dizem penalizar o prefeito por não tomar a atitude obrigatória em lei, né? E nós partimos para uma revisão desse IPTU, nós passamos a fazer um trabalho de estudo, fizemos um levantamento dos locais na cidade e procuramos as empresas imobiliárias para que eles colocassem mais ou menos quanto valia um terreno numa região tal, numa outra. Tivemos a colaboração de vários que nos colocaram esses valores, fizemos um levantamento disto, fizemos comparativos, enfim, e organizamos um código tributário moderno, de acordo com aquilo que o Tribunal de Contas exigia e apontavam para nós. E isto, claro, com a boa relação que nós tínhamos com a Câmara, nós encaminhamos este projeto e ele restou aprovado. E talvez aí eu entenda que a comunidade tenha extrapolado alguns momentos, porque o vereador recebe um projeto do Poder Executivo e ele tem que analisar se esse projeto é legal, se ele é constitucional, se ele tem os parâmetros para dar continuidade à administração pública, se não vai de encontro aos interesses do município. E nós tivemos problemas no Código Tributário, realmente teve algumas falhas, nós tivemos a hombridade de voltar atrás, de analisar, de fazer as correções. Ainda existem algumas correções, a serem feitas. Essas correções serão feitas, não foram feitas durante o ano de 2016, por se tratar de um ano de período de eleição. Então nós temos a visão e temos alguns pontos que nós vamos organizar, mas eu quero dizer o que com isto? Que a Prefeitura, por ter este relacionamento bom com a Câmara Municipal, teve esses projetos aprovados e hoje tentam penalizar os vereadores. A comunidade tem que entender que os vereadores muitas vezes também são obrigados a tomarem atitudes que talvez não seja tão de boa conduta ou boa discernimento para a comunidade, porque normalmente a alteração do imposto ou que crie alguma regra, que gerem alguma despesa para o contribuinte, eles sempre trazem problemas.
mas nós tivemos um bom relacionamento com a Câmara, fizemos outros tantos projetos para o bem do município de Tupanciretã e por isso esta relação com a Câmara Municipal foi crescendo, os vereadores foram entendendo que a administração municipal era séria, trabalhava com honestidade, com respeito a todas as pessoas e isto criou essa relação e nós acabamos aí o ano com o apoiamento de 7 vereadores. A minha expectativa em relação à composição da próxima legislatura é das melhores, pois eu acredito que na vontade da comunidade que está preparada em eleger vereadores para lhe representar, cabe também ao Poder Executivo dar este apoio a estes vereadores que iniciarão a sua legislatura e nós, como administradores, temos a obrigação de manter a boa relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo, porque só assim nós conseguiremos caminhar firmes e fortes para um Tupanciretã melhor. Bem, a quinta questão é com relação ao vice-prefeito. O candidato a vice em sua chapa é seu atual vice-prefeito. Por que ele foi mantido e qual vai ser o papel dele em sua futura administração? Bom, todos sabem que nós estamos numa reeleição, como foi dito inicialmente, nós temos a mesma coligação e a chapa majoritária se mantém a mesma. O candidato a vice, tivemos uma grande sintonia no governo, nós não tivemos atrito. Ele sempre esteve pronto a me auxiliar em tudo que foi preciso e enfrentou comigo todas as dificuldades que passamos, porque as dificuldades são muitas. Até o final do mandato, o papel do vice é fundamental para que nós consigamos dar seguimento ao nosso trabalho. O vice-prefeito, como vocês sabem, muitas vezes esteve trabalhando em vários setores, naqueles setores que nós precisamos, chegou a exercer cargo de secretário da Saúde por um período, fez um ótimo trabalho lá, mas ele, vamos dizer assim, ele foi o coringa na nossa administração. Quando nós precisávamos dele em algum setor, ele estava presente, precisava ver uma obra, ele estava presente, precisava ver algum ponto em estrada, ele também estava sempre presente. Então, quero dizer com isto que ele esteve presente conosco sempre, sempre presente na Prefeitura Municipal de Tupanciretã. Ele cumpriu o seu horário e sua carga horária, embora não exista legalmente qual a carga horária de um vice-prefeito, mas ele sempre esteve presente, afinado conosco. Por isso que essa coligação ela se manteve, está firme, está forte, está coesa, porque eu acredito que sim, tem a grande participação do vice-prefeito. O vice-prefeito se tornou um amigo nosso, porque nós éramos conhecidos até então quando fomos lançados. E hoje nós temos uma amizade, uma afinidade muito grande. Nós trabalhamos juntos, nós corremos juntos, nós lutamos juntos. Tantas vezes ele representou o prefeito em Porto Alegre, porque eu assumi um compromisso na época da campanha de ser um prefeito presente na comunidade de Tupanciretã. A comunidade reclamava que o prefeito não estava em eventos, que não estava em festividades, e nós, eu e a minha esposa, sempre estivemos presentes nessas festividades, sempre que possível acompanhado do vice. Muitas vezes o vice ia a Porto Alegre me representar porque eu tinha compromisso aqui em Tupanciretã. Nós também fomos a Porto Alegre em conjunto buscar recursos para Tupanciretã, obtemos êxito, nós fizemos um bom trabalho, afinados, sempre voltado para a comunidade de Tupanciretã. Por isto que nós entendíamos e lançamos mais uma vez a nossa coligação com Guga e Pato, porque nós entendemos que o nosso trabalho está afinado e nós temos muita vontade de continuar trabalhando por Tupanciretã. Bem, nós vamos dando mais um intervalo aqui nesse segundo bloco agora, para em seguida voltarmos com a entrevista com o candidato Carlos Augusto Brum de Souza.